Yasmin. Sim, professora, estou aqui. Lívia. Sim, professora. Oi. Estou aqui, professora. Deidivan e Jair, estão aí? Eu já vi presente também. Aqui. E, por último, a Bárbara. Também tá, A Bárbara vai estar chegando no finalzinho, Thaís. Tá. Ela estava agora mesmo, né? Então, nós vamos começar, nós vamos fazer o seguinte, né? Cada autor ou dupla de autores, então, tem 15 minutos para fazer a apresentação, e depois, então, que todos se apresentarem, então a gente abre para perguntas. Então, se alguém, na apresentação da Nathalie e da Thalita, né, alguém quiser fazer alguma pergunta, guarda a pergunta aí para o final, e que aí elas respondem no final, tá certo? Então, bom trabalho para todos nós. Então, convido a Nathalie e a Thalita para fazerem a sua apresentação, lembrando 15 minutos para cada apresentação, e depois a gente abre para perguntas. Boa tarde a todos. Meu nome é Thalita e estou aqui projetando aqui para vocês, só um minutinho. O que eu projete por aqui? Vocês estão conseguindo ver certinho? Sim, tudo certo. Sim, tudo ok. Bom, como eu já disse, meu nome é Thalita. A Nathalie, se quiser se apresentar também. Sim, boa tarde a todos, gente. Nós estamos com esse relato, né, do processo de elaboração de aulas, validação de ferramentas para o projeto Música com Crianças nessa modalidade remota. Esse projeto, eu e a Nathalie, nós participamos como estudantes da disciplina de prática como componente curricular, com a professora Thaís. Então, a gente teve um semestre de observação de como funcionam todos os processos das aulas de musicalização com crianças. Então, nosso enfoque está no segmento do processo de elaboração mesmo dos planos de aula dessa disciplina, que eram feitas na quarta-feira, no momento separado. Aqui o projeto Música com Crianças. Gente, então, esse planejamento de aula, o motivo da gente estar focando nesse momento na parte do plano de aula mesmo, é a gente entender de que forma isso passou a ser construído nessa modalidade remota. Não que já não fosse feito antes, mas dessa forma emergencial, né? Foi uma bela adaptação feita pela nossa coordenadora, com todos os participantes. E aí nós temos uma comparação bem grande para fazer com o mesmo projeto na modalidade presencial e na modalidade online. E aí, a partir disso, nós temos, assim, relatando brevemente para vocês como é que funciona. Nós, agora, até o mês de setembro, nós tivemos aulas em modalidade remota, em todas as segundas-feiras, nessa mesma plataforma, e aí nós tínhamos a aula na segunda e na quarta, reuníamos discentes e a coordenadora para que nós pudéssemos fazer tanto o feedback das aulas anteriores quanto o planejamento das próximas. Então, nós entendemos que é uma parte fundamental de todo esse funcionamento, assim como é no presencial, mas que levou
todo esse projeto é um outro nível de entendimento de como seria possível, né? Ele deixou em algum momento de ser emergencial e passou a ser mais uma possibilidade. E nós vemos dessa forma. Então, nós temos como objeto de análise essa preparação das aulas mesmo, né? Ele era originalmente presencial e passou a ser de forma remota. E aí, a partir disso, nós observamos essa rotina da montagem do plano de aula e todas as demais práticas durante esse processo. Pode passar, Thalita, por favor. Só complementar rapidinho o que a Nathalie falou. Nós temos, eu não sabia disso até começar a fazer esses trabalhos, mas existem duas modalidades de ensino remoto, né? Que é o EAD, que é o ensino que ele já é pensado para o virtual, e o ERI, que é o ensino remoto emergencial, que foi, acredito que seja inicialmente o que Música com Crianças foi. Agora, ele já não tem mais tanto o caráter emergencial, então já no momento que estamos, ele já está mais puxado para o EAD, porque já passou um tempo desde a adaptação, então não poderia afirmar que ele é 100% uma coisa ou outra, né? Então, porque ele traz as lembranças de como era no presencial, mas ainda adaptando bastante para o virtual. E, inclusive, como já tinham um tempo sendo testadas essas ferramentas, essas aulas, agora, esse período que a gente pegou para assistir essas aulas, né, esse período que a gente observou, a gente sentiu um pouco mais de segurança das bolsistas, né, principalmente da bolsista Lívia, que foi quem a gente acompanhou. Sentimos um pouco mais de segurança dela, de já ter testado algumas ferramentas, já saber como as crianças se comportam nesse ambiente virtual. Claro que crianças são imprevisíveis, né? Mas já tendo testado essas ferramentas, já deixa de ser tão emergencial assim, passa a ser um pouquinho mais EAD, porque já é mais voltado ali. Mas eu acho que eu estou falando um pouco demais sobre a mesma coisa, né? Então vamos passar para o próximo tópico, que é a rotina de planejamento das aulas. Ok. Como que funciona ali a parte da rotina do planejamento? Nós temos 2 momentos, né? Vou falar aqui primeiro da parte do feedback da aula anterior, em seguida vou falar sobre como a gente faz já a validação do próximo plano de aula. Nesse momento, quando nós nos reunimos, basicamente são 3 momentos, para ser mais exato. Na primeira hora, vamos dizer assim, nós temos o feedback da aula anterior, que é quando a nossa coordenadora, a professora Thais Helena, fazia a mediação dos relatos que nós, discentes, estávamos fazendo enquanto participantes da aula. E aí nós trazíamos aspectos positivos, negativos, tudo que ocorreu durante a última reunião com as crianças, né, durante a última aula. Então, que seja aspecto técnico, tecnológico, algo didático que ocorreu, que nós percebemos, isso tudo era muito pontuado, tanto pela coordenação, quanto pela discente responsável, quanto também pelos discentes participantes, né? E aí, em seguida, também a nossa coordenadora fazia esses apontamentos, né, daquilo que ela havia observado, quando é algo que a gente não tinha conseguido ainda captar, né, porque muitas coisas nós mesmos acabávamos observando, fazendo autocorreções nesse período, lidando ali de forma didática com algo inesperado, de uma forma, assim, cada vez mais familiar. E aí, a partir disso, a nossa coordenadora também fazia esses aspectos e validando muitas vezes as ferramentas que foram utilizadas, a postura tanto dos discentes, a forma como as crianças estavam recebendo isso, né, a recepção de tudo isso. Então, assim, todos os envolvidos, tanto a participação dos responsáveis por essas crianças, porque elas são acompanhadas do outro lado, todos esses detalhes eram validados, observados, pontuados, para a gente
ter essa noção do que deu certo, do que não deu certo, do que não deu tão certo assim, do que pode ser utilizado posteriormente, do que nós precisamos mudar porque não está funcionando, enfim. Pode passar, Thalita, por favor? Esse momento de reflexão, ele era muito importante tanto para a professora bolsista quanto para nós, participantes da disciplina de PCC, porque às vezes a professora pontuava, como a Nathalie falou, às vezes a professora pontuava uma coisa que a gente deixava passar, e nós como estudantes de licenciatura, né, é importante a gente saber o melhor modo de dar uma aula devido às circunstâncias, né? Então, às vezes, os apontamentos da professora Thais eram cruciais para a próxima aula, para o próximo planejamento de aula, e num caminho mais efetivo para conseguir, de fato, entregar a melhor experiência para as crianças. Aqui a rotina de planejamento. Aqui. Sim, estou com um pouquinho de barulho aqui, vou tentar fechar aqui para ter menos coisas do remoto. Então, a partir desse momento, nós tínhamos também um segundo momento onde havia essa validação do próximo plano de aula. Um momento, gente, por gentileza. O EAD, né, gente? Temos muitos vizinhos caninos aqui. E a partir desse segundo momento, né, que nós já fechamos as percepções da aula anterior, nós tínhamos esse tempo também de avaliar o próximo plano de aula, né? De certa forma, a gente fala avaliar, mas não é uma avaliação, né? É uma validação antes que ele, de fato, seja colocado em prática. Então, a docente responsável, que está aqui conosco, boa tarde, Lívia, ela apresenta quais são os exercícios que serão executados, quais os recursos didáticos, os instrumentos musicais, os objetos que serão utilizados. E aí, a partir disso, a nossa coordenadora também validava esses exercícios por exercícios, a forma como eles seriam empregados, inclusive quais discentes poderiam levar esses recursos, né? Então, muitas vezes também nós dividíamos entre nós a execução desses exercícios com as crianças. E aí, fazendo disso, toda a aprovação de cada momento ali, de que forma esses exercícios seriam executados, quais as sequências seriam utilizadas, com quais instrumentos. E aí, a partir disso, fechado esse plano, né, que é o plano da próxima aula, nós enviávamos para o grupo de responsáveis das crianças já quais seriam os objetos e instrumentos utilizados na próxima aula. Então, nós fechávamos isso na quarta-feira, nesse primeiro momento com a nossa coordenação, e a partir disso, da quarta até a segunda, né, era o tempo que os responsáveis, pais e responsáveis, tinham esse tempo para adquirir ou para, enfim, deixar já viabilizado a ferramenta. Então, quando a gente fala ferramenta, objetos, são objetos que nós utilizamos próprios da musicalização. Então, vocês podem observar chocalhos que foram construídos de forma manual ali, não um instrumento musical onde você precise comprar esse instrumento. Então, colheres, vasilhas plásticas, chocalhos de arroz em potes de plástico, panelas. Então, tudo que vocês puderem imaginar de recursos, nós passamos a testar esses objetos, e assim como a gente já aproveita várias práticas que já são desenvolvidas na musicalização, tanto presencial quanto online, nós trazíamos essas práticas e aí, a partir disso, nós testávamos o que era possível, né, o que era viável. Inclusive, nesse tempo aqui, é importante observar que nós trazíamos ferramentas que são próprias do presencial, já era de uso comum. Por exemplo, a utilização de um chocalho, que daí, no caso, nós utilizávamos, as crianças também utilizavam. Ou, por exemplo, quando nós utilizávamos
um teclado ou um piano para elaborar a parte de um exercício onde havia uma melodia ali, nós lidávamos com ritmo ou com intensidade, e aí nós temos aqui também algumas limitações que são próprias da ferramenta, que ela autorregula a questão do volume desses instrumentos. Então, muitas vezes nós precisávamos fazer essas adaptações onde, se, por exemplo, nós queremos fazer alguma demonstração de forte, fraco, e nós precisávamos lidar com o volume, às vezes a ferramenta, aqui, a plataforma, já não nos dava essa possibilidade de fazer alguns ajustes mais finos, né, que são percebidos presencialmente, não tem essa regulação do volume, porque para quem talvez não tenha tanto entendimento em relação à plataforma, essas plataformas online, elas autorregulam o volume. Então, eu posso estar falando em um volume moderado, ela vai regular para que esse volume chegue aí para vocês de uma forma mais audível, tanto da mesma forma se eu estivesse falando de uma forma mais potente, usando um tom de voz muito mais alto, ela regula para que não chegue um som que nós chamamos de estourado aí do outro lado, né? Então, ela tem essa autorregulagem. E dentro disso, observamos quais eram as ferramentas possíveis. Sim. Pode passar, Thalita, por favor. Desculpa, professora, o que a senhora tinha falado? 1 minuto, tá? Ah, sim. Tá. A tempestade de ideias. Então, o que ocorria nesse próximo momento? A gente fazia o chamado brainstorm, que, traduzindo para o português, é uma tempestade de ideias. E essa tempestade de ideias era realizada pela Lívia e pelos alunos da disciplina de PCC. O que acontecia? A gente fazia um levantamento de atividades, músicas, tudo com o objetivo de alimentar esse banco de atividades, mesmo que seriam utilizados, encaixados nos planos das aulas futuras, né? Então, pensando naquele momento da validação das aulas, daquele feedback que a professora Thais fazia no momento anterior, muitas vezes o jeito que a turma respondia à aula anterior influenciava a ordem das atividades que seriam ministradas na próxima aula, ou então a gente às vezes substituía uma atividade ou outra que se encaixaria melhor em como a turma reagiria com base nos feedbacks anteriores que a gente tinha. Então, se a turma estava muito desanimada, colocava uma série de atividades para poder trazer eles de volta, para poder envolver as crianças, e diversas outras situações, né? Mas era muito importante esse momento e a tempestade de ideias era crucial para a gente ter esse banco de atividades para poder não fazer um plano inteiro do zero, para poder só mudar a ordem de uma atividade ou outra, para adicionar uma atividade ou outra. Muitas vezes surgia um plano completamente novo de uma aula que fazia muito mais sentido para a aula seguinte, a partir dessa tempestade de ideias. Então, era muito interessante esse momento. E até para a gente finalizar, né, é isso, né, dessa forma que funcionava, né, esses 3 momentos. O feedback de como foi a aula, a validação do próximo plano de aula, e por fim nós tínhamos esse momento com os discentes da estruturação das atividades para as próximas aulas, né, fazendo mesmo um banco de ideias de validação de ferramentas. E obrigada, nós estamos disponíveis para as perguntas. É isso. Obrigada, Nathalie, obrigada, Thalita. Então, agora, quem tiver perguntas, guarde aí para o final. E daí nós vamos passar, então, para a apresentação do próximo trabalho, que é da Luana e da Yasmin. Luana e Yasmin? Boa tarde, professor. Boa tarde. Professora e todos, né? Estou esperando porque
para ver se a Yasmin vai conseguir colocar o slide. Ah, boa tarde. Ah, é verdade. Só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver? Só não está em tela cheia, não está em Só um apresentação. pouquinho. Foi? Sim, ótimo. Ótimo. Então, bom, boa tarde a todos e todas, né? Meu nome é Luna Trevisan, eu sou estudante de licenciatura em música aqui pela UFMT, né? E, bom, vou fazer uma descrição, né? No geral, eu sou magra, tô mais ou menos assim na pandemia, tenho 1,68 m, cabelo loiro escuro, ele tá mais liso hoje, tá até no ombro, né? Tá tamanho médio. Sou branca, dos olhos verdes e estou usando uma camiseta preta. Ela tem a estampa do Super Mario, né? É como se fosse fotos de Polaroid, sabe? A câmera que você tira a foto, ela já revela, né? Como se fosse. E não estou usando óculos e estou no meu quarto e atrás de mim o que dá para ver é uma cortina e a metade assim do meu violão. Oi, boa tarde, meu nome é Yasmin, eu tenho 20 anos, eu vou fazer uma audiodescrição de mim, eu tenho 1,75 mais ou menos, a minha pele, eu sou minha alça é claro preta e meu cabelo atual, ele é cacheado, mas agora eu tô de trança, mais precisamente box braid. Atrás de mim tem uma parede verde com uma estante e um quadro. Deixa eu passar. Vai começar, amiga? Pode deixar na primeira, isso, obrigada. Bom, agora de certa forma eu vou dar continuidade ao tema, pois a gente também vai falar sobre o projeto Música com Crianças, porém com enfoque nos desafios encontrados durante as aulas. E como é um relato de experiência, esses desafios foram percebidos por nós, eu e Yasmin, né, durante as aulas do projeto. Estou dizendo isso para lembrar que é um contexto que talvez não se aplique na musicalização infantil como um todo, né, no geral. Agora sim, Yasmin. Tá, eu não tô vendo se puder falar pra mim. Pode passar. Isso. Tá, eu vou falar sobre o projeto. Eu esqueci de falar que a minha trança tá metade preta e metade cinza, e eu tô com uma blusa meio roxa, assim. Enfim, o projeto é um projeto com crianças, é um projeto de extensão da UFMT, que existe desde 2015. E antes da pandemia, ele funcionava de forma presencial, e a faixa etária é diferente da atual. E era entre crianças de 2. Peraí, agora tá. É diferente da faixa atual. Agora é ofertado entre crianças de 2 a 4 anos e acontece de forma remota pelo aplicativo que a gente está usando agora, que é o Google Meet. E o projeto, além de proporcionar conhecimento e experiência para crianças, ainda contribui para a formação acadêmica dos estudantes de música. A coleta de informações foi basicamente materiais referenciados no trabalho, questionários dos responsáveis e análise gráfica. A gente fez um formulário fez um questionário para os responsáveis, e nesse formulário tinha 16 questões, e a gente usou 4 delas que são pertinentes ao que a gente está falando, né? E esse primeiro gráfico é um gráfico em barras, ele está em vermelho, e pergunta de 0 a 10 quanto você acredita que a criança desenvolveu musicalmente no período das aulas. E o próximo gráfico está em pizza, né? E está metade. A pergunta foi para você, os conteúdos que foram abordados na aula foram absorvidos pelas crianças, se os pais achavam que
que o conteúdo foi absorvido pelas crianças. E 50% acharam que foi parcial e os outros 50% acharam que sim. Esse é o gráfico 3, gente. Eu tô tudo errado. Agora o gráfico 2 fala sobre pergunta se a criança demonstra que espera as aulas remotas, né? Ou demonstra interesse nas aulas. E o gráfico também está em pizza, azul claro e azul escuro, né? Que os pais responderam sim e outros parcialmente mostravam interesse. E o gráfico 4 agora, certo? Fala sobre... Pergunta se o pai ou a criança demonstra interesse para continuar no semestre, mesmo que seja de modo remoto, né? E 65% responderam que sim e 25% responderam que não. Isso foi a pesquisa que esse foi o gráfico que a gente fez, basicamente, com 4 perguntas que os pais responderam. E é isso. Bom, e falando agora da problemática do tema, né, que é justamente os desafios, é possível citar os mais recorrentes. Primeiramente, a falta de interesse das crianças. No caso, o desafio é conseguir manter o interesse delas, né? Eu e Yasmin não ministramos as aulas, né? Apenas observamos e fizemos algumas interações. Porém, foi visível que a professora, no caso, como as meninas já mencionaram, a Lívia, né? Ela ia percebendo o que prendia mais a atenção das crianças, e sendo assim, ela conseguia planejar com uma melhor direção as atividades das aulas seguintes, né? Então, trazer interesse para a criança é um desafio, e um outro, a partir disso, é conseguir trazer de volta a atenção dessa criança, né, desse aluno, caso ele a perda, né? Então, ainda mais tratando de aula EAD, onde na maioria das vezes a criança está em casa, então ela tem acesso às coisas, né, de seu dia a dia, então ela fica mais confortável, né? E acaba ficando mais propensa a pegar um brinquedo ou então fazer um lanchinho, né, durante as aulas. E, de fato, eram utilizados para as atividades os objetos de casa mesmo, como copo, panela. E um momento, a Yasmin tá perguntando se ela caiu. Acho que sim. Deixa eu avisar ela que sim. Mas eu vou falando aqui, né? Voltou. Gente, voltei. É que ficou meio estável a internet. Desculpa, vou voltar a apresentar. Tá, mas prosseguindo, como tá falando, era utilizado mesmo, né, objetos de casa, como a Nathalie mencionou, né, colheres, panelas e o que tinha para utilizar como um instrumento, né? Então, acontecia momentos, por exemplo, que o aluno, em vez de fazer a atividade proposta, ele, por exemplo, colocava a panela na cabeça. Então, nesse momento, a professora, né, no caso a Lívia, ela conseguiu trazer a atenção do aluno de volta. E como que ela fez isso? Ela focou no que a criança estava fazendo, no sentido de dizer, que legal o que o fulano fez, né? Vamos fazer também? Então, além de planejar a aula, da melhor maneira possível, né, com as melhores atividades, ainda é necessário dar conta das eventualidades que acontecem, né? E um outro apontamento é o desafio tecnológico. Então, a tecnologia ajuda muito, é inegável isso, né? Mas se tratando de atividades musicais, além de saber o que vai fazer, é preciso saber como vai fazer, pois previamente é necessário testar como vai ficar o áudio da música, se os alunos irão conseguir ouvir bem quando a professora falar, cantar ou né, executar as atividades. E, por exemplo, no caso das propriedades do som, que são altura, timbre, né, intensidade e duração, é importante que os alunos consigam ouvir bem para entender, né, essas diferenças. Então, é necessário testar antes das aulas se é melhor
talvez reproduzir algo online ou tocar durante a aula mesmo, né, e cantar, e dentre outras atividades que requerem bastante esse tipo de atenção. Pode ir, Yasmin. Sobre a musicalização infantil, tanto na forma presencial quanto no EAD, juntamente com as observações e os resultados dos questionários, foi possível observar que os alunos se desenvolveram bem, sim, no EAD e conseguiram absorver os conteúdos, mesmo com todos os desafios e dificuldades que a Luana apontou anteriormente. E é isso. Obrigada, Yasmin. Obrigada, Luana. Então, vamos aguardar, né, para o final ali, as perguntas para responder. Então, agora, dando sequência à apresentação de trabalhos, eu convido a Lívia. A tão falada Lívia. Olá, boa tarde. Meu nome é Lívia, eu sou aluna do Bacharelado em Canto e fui a estagiária durante esse processo. Como a tarde de agora foi para falar do projeto, eu vou tentar não ser repetitiva e trazer uma nova visão sobre tudo que aconteceu. E foi muita coisa que aconteceu. Eu vou reproduzir aqui, só um instante. Ok, chegou para vocês? Chegou sim. Obrigada. Bom, eu vou dar um pouco do meu olhar sobre esse processo de musicalização infantil no ensino remoto. Tentando, né, começar com que as meninas já falaram isso anteriormente, mas o projeto ele foi pensado para ser de forma presencial, onde ele aconteceu desde 2015 ou 2016, me desculpem, não me recordo agora. E aí, pensando em continuar o trabalho que havia sendo construído anteriormente com as crianças, a professora Thaís desenvolveu, pensou para que ele acontecesse de modo online dessa vez. Então, foi submetido, né, a um edital de extensão com a proposta de que fossem ampliadas as experiências musicais das crianças ali nos seus primeiros anos de vida, através das aulas de músicas, e nesse momento elas seriam direcionadas na forma online. Essas aulas, então, elas foram aplicadas uma vez por semana, com uma duração de aproximadamente 50 minutos com cada turma. Já foi dito, né, que essas aulas tiveram a contribuição dos alunos de PCC, para que eles auxiliassem nesse processo de preparação das aulas, aplicação das aulas, para que, de fato, eles também experienciassem como seria esse formato de aula. Uma coisa que aconteceu, como as meninas já disseram, foi que em muitos momentos eles também tomaram a frente, experimentando essa sensação de serem os professores. Eu vou dividir a minha apresentação em 5 partes. Essa primeira foi de falar um pouco sobre o projeto, rapidamente, porque já foi dito, e logo agora eu vou falar um pouco sobre algumas reflexões sobre a participação e interação dos alunos, depois algumas dificuldades que foram encontradas nas aplicações das aulas e, por fim, as considerações finais. Muito bem. Esse processo de musicalização infantil, para mim, é muito caro, porque eu definitivamente entendo sobre a necessidade da música na formação integral do ser humano como uma arte que vai contribuir de forma muito eficaz na construção da personalidade das crianças. E diversos autores nos levantam sobre isso. Eu utilizei a Violeta Gainza quando ela fala que a música ela torna um indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro. Então, esse processo de educação musical ele está completamente interligado a essa construção da identidade de uma pessoa. Faria também reforça a mesma coisa, e durante as aulas, como já foi dito, né, nós pensamos em desenvolver a percepção auditiva, o senso rítmico, através do manejo de instrumentos de percussão, mas que nesse momento ele foi com instrumentos possíveis, né?
como os chocalhos, as panelas, os copos, as vasilhas. Eu não sei como foi para as crianças, mas aqui em casa já tinha assim, os copos do projeto, as vasilhas específicas para isso. Então, foi bem interessante como nós fomos mudando bastante sobre o nosso pensamento de instrumentos alternativos. Como as meninas já disseram, eu só vou reforçar, o projeto, as aulas aconteciam às segundas-feiras, das 8h20 às 9h10, e essas reuniões aconteciam às quartas-feiras em 3 momentos, né? Aquele primeiro momento onde nós contávamos como foi a experiência da aula anterior, e falar sobre isso, por vezes, foi extremamente emocionante, inclusive nas últimas aulas. E quando eu digo emocionante, eu digo eu chorei muito nos relatos, porque, de fato, ver a construção das crianças em uma condição tão atípica foi muito bonito. Ter acompanhado esse processo foi encantador e foi modificou, de fato, a minha vida enquanto professora. Eu até comentei com a professora Thais, obrigada, agora aqui na frente de todo mundo, obrigada pela sua orientação, porque, de fato, eu sou 2 pessoas, a professora Lívia antes e a professora Lívia depois. Uma das palavras-chave nessa modificação que aconteceu em mim, sem dúvidas, foi improviso. Para mim, a palavra que resume esse projeto foi improviso. E quando eu falo improviso, eu entendi o que é improviso. Improviso não é algo que vem do nada, mas é construir algo através de experiências. Então, ter conseguido chegar ali no meio do caminho e improvisar atividades, em pensar rápido, em construir coisas que de fato fossem contribuir para as aulas das crianças, só demonstrou que foi um processo muito bonito e que eu aprendi muito, e com todo esse aprendizado eu consegui trabalhar na hora. Então, foi muito importante esses momentos de conversa sobre como foram as aulas, as coisas positivas, negativas, principalmente com relação às questões da plataforma, né, que por vezes foram um grande problema. Esse segundo momento, ele era para a apresentação do plano de aula da próxima aula, né? A gente sempre tinha essa aula, sempre era planejada 15 dias antes, então era bem importante esse momento para que de fato todos pudessem entender como funcionariam as aulas e contribuir de alguma forma, principalmente com as orientações da professora. Por fim, nós tínhamos a saída da professora da plataforma, pois era o momento em que todos os alunos traziam ali as ideias, as atividades, e tudo ia sendo construído como um grande quebra-cabeça, em que muitas vezes as peças pareciam que não faziam o menor sentido, e nós conseguíamos juntos construir uma aula bem interessante. Eu trouxe, inclusive, um plano de aula para mostrar para vocês sobre como nós pensávamos nessas aulas, porque no início isso foi um grande desafio. Como eu vou dar uma aula para uma criança de 2 anos e depois como eu vou dar aula para uma criança de 2 anos online? O que eu preciso pensar para tudo isso? Então foi muito interessante poder chegar no final dessa caminhada e dizer, vencemos as 12 aulas, conseguimos pensar e foi bacana. Vou mostrar um pouquinho. Chegou aí? Não. Ainda não. Ok. Eu acho que você... Agora foi. Tá no Drive, é isso? Ah, não. Agora foi? É um Docs, é isso? Isso. Vocês conseguem visualizar? Sim. Ok. Então, as aulas elas eram bem diversificadas, justamente porque nós entendemos que a rotina é algo que muitos educadores musicais gostam, né? Essa questão de toda aula ter o mesmo padrão, mas nós optamos por manter somente um tipo de rotina, que é exatamente a mesma música de entrada e a mesma música de encerramento. Os demais momentos das aulas sempre eram diversificados, porque nós, de fato, queríamos trazer experiências para as crianças. E talvez, se nós nos mantivéssemos nessa rotina, seria um pouco mais difícil, então nós pensamos em não trazê-las para as aulas. Então, aqui, por exemplo, foi uma aula que nós pensamos em escala musical, em reconhecimento do corpo e também sobre andamento. Então, nunca era um tema só.
cada atividade trazia algo diferente que nós íamos caminhando. Então, nós utilizamos ali no instrumento, que foram os sinos, e cada sino, obviamente, tinha uma nota, e nós fomos instruindo que cada nota ia ter uma parte do pé, uma parte do corpo, desculpa. Então, eles, de acordo com as notas, eles iam colocando a mão no corpo e, enfim, eu cantando junto também. Depois, pensamos em manter a mesma dinâmica, só que daí cantando uma música. Depois, utilizamos outras músicas para trabalhar essas outras questões de comando, andamento, intensidade. As nossas aulas tinham uma média de 6 a 8 atividades, também não era fixo, dependia da duração que nós imaginávamos para cada atividade. Então, por exemplo, tivemos uma última aula feita somente de história. A aula foi a história. Então, foi uma aula bem musical, em que nós fomos cantando todo o processo da história, e eles foram contribuindo, e foi um processo muito bonito, assim como todas as outras aulas. Voltando aqui. Foram muitas as dificuldades encontradas nesse processo. Dificuldades essas que hoje eu sou muito grata a elas, porque de fato me fizeram pensar em como resolvê-las. Como, por exemplo, quando nós tivemos uma queda muito grande da frequência das crianças, e junto com a frequência das crianças, o envolvimento delas caiu bastante. Então, nós paramos e pensamos, e agora? Como vamos trazer essas crianças de volta? Já que só levantar e dançar não estava dando muito certo, tocar um instrumento ainda não estava sendo suficiente. Então, nós encontramos várias dificuldades técnicas e da forma mesmo, né, do remoto. Então, nós fomos tentando, através de muitas conversas, tentar trazer um pouco de resultado. Apesar de todas as dificuldades, esse modo online também teve algumas questões muito positivas, né, que foram a possibilidade do uso das tecnologias, porque nós poderíamos, por exemplo, ficar sempre de olho no plano de aula, ajudava muito deixar a aba do plano de aula aberto, acompanhar as músicas cifradas, né, não precisava tocar de cor, reprodução de vídeos foi muito mais fácil do que se nós estivéssemos presencialmente. Atividades que talvez sem o modo remoto seriam um pouco mais difíceis, mas nós conseguíamos fazer por conta da plataforma. Então, nem só de coisas ruins foram marcadas no nosso processo. Mas nesse finalzinho, no último mês de atividade, nós pensamos em fazer um formulário no Google Forms para entender como que os pais estavam vendo a situação dos filhos, como eles imaginavam que as coisas estavam sendo conduzidas. E nós tivemos respostas bem interessantes. Nós tivemos o caso de alguns alunos que não permaneceram no projeto, onde inicialmente nós começamos com 8 crianças e ali ao longo do tempo algumas foram saindo. Alguns responsáveis, ao serem questionados sobre essa desistência, eles alegaram que não acreditavam que as aulas remotas seriam uma forma eficaz de musicalizar as crianças naquele momento. Algumas achavam que a criança era muito pequena, outros acreditavam que a criança era muito agitada para ficar ali na frente do computador, outros acabaram saindo por ter essa dificuldade, né, de ficar na frente do computador. Então, muitas coisas aconteceram no longo desse processo, mas apesar de todas as dificuldades, no dia a dia das aulas, muitos pais se fizeram firmes e perseverantes e acreditaram no nosso trabalho, percebendo que as crianças, apesar de não ter um resultado como eles queriam, mas estavam ali sim tendo algum resultado positivo, né? Estavam desenvolvendo musicalmente. Isso, inclusive, foi tema de muitas conversas nossas. Como avaliar o desenvolvimento da criança? Como julgar que ela está aprendendo ou não está aprendendo? Então, foi muito interessante ter conversado sobre tudo isso, ter pensado sobre isso, porque nós, de fato, percebemos que o processo é muito único. Cada criança respondia de um jeito, e essa questão da interação... E essa questão da interação foi muito interessante, porque nós tivemos extremos, né? Nós tivemos um aluno que ele respondia muito rápido, muito rápido. Então, nós questionávamos, tocávamos uma vez e perguntávamos, esse som, ele é grave ou agudo, por exemplo? E aí, ele rapidamente respondia.
ele sempre estava muito pronto para as aulas, ele sempre respondia. Em compensação, tivemos um aluno que a aula começava, ele estava por ali, de vez em quando ele olhava para a gente, dava um oi, falava o nome dele, mas ele só estava por ali. E isso nos gerou uma inquietação gigantesca durante esse processo. Será que ele está desenvolvendo? Será que nós estamos chegando a um objetivo? E aí, com uma felicidade gigantesca, eu posso chegar aqui hoje e dizer que as últimas aulas foram um dos momentos mais lindos que eu já vivenciei como professora, porque nas últimas aulas era exatamente isso que acontecia. A câmera ligava e ele estava muito em cima do computador aguardando, e aí ele me via e ele gritava, tia Lívia, oi pessoal, tudo bem? E aí a gente perguntava e ele respondia e ele estava extremamente presente. Chorei bastante, porque de fato foi muito lindo ter vivenciado isso. Então nós percebemos que valeu a pena essa dedicação, valeu a pena ter estudado tanto, valeu a pena ter pensado, sabe, estar ali fazendo comida e pensando o que eu vou fazer, estar ali dando outras coisas e pensando o tempo todo nisso. Valeu muito a pena, de fato, porque nessas últimas aulas a gente percebeu que esse desenvolvimento ele é único, gradativo e que não podemos comparar uma criança a outra. Mas até nós chegarmos nesse resultado final foi um processo, porque nós também colocamos uma carga muito grande em cima desse primeiro aluno. Nós baseávamos a nossa aula como boa ou ruim de acordo com a resposta dele. Então, isso também contribuiu para que percebêssemos um pouco, analisássemos a nós mesmos, né? O quão peso eu coloco em cima de um aluno, qual é a responsabilidade desse aluno na minha aula. Então, foram de fato experiências bem diferentes umas das outras, foram muitos desafios, mas que, sem dúvidas nenhuma, somaram para que eu melhorasse enquanto ser humano, enquanto professora. Lívia, está terminando? Ainda tem tempo? Já esgotou o tempo. Ah, ok. Bom, eu agradeço. Estou aberta às dúvidas no final. Espero que vocês tenham se encantado com o nosso projeto, tanto quanto eu estive. Bom, obrigada, Lívia. Então, nós vamos passar a palavra agora para o Deidivan e Jair. Guardem as perguntas para o final. Deidivan e Jair. Opa, professora, tudo bem? Boa tarde a todos. Deixa eu só confirmar aqui que o Jair teve uma queda de energia, ele está conseguindo conectar aqui já. Ele até tinha pedido para ver se conseguia deixar ele por último. Mas nós por último, professor. Deixa eu ver se ele só responde aqui, se retornou. Eu tô vendo ele aqui. Vendo ele? Eu vejo. Tá aqui. Não, então acho que ele deve ter conseguido conectar aí. Bom, de qualquer forma, eu vou iniciando aqui, ele conectando aqui, ele já acusa aqui e faz a parte dele. Primeiramente, boa tarde a todos os doutores, doutoras, professores, professoras, né? Uma honra muito grande poder participar desse seminário e a gente vai apresentar aqui um pouquinho das metodologias, né, que a gente apontou durante o projeto e depois eu vou falar um pouquinho mais com relação a relato de experiências, tá? Eu vou deixar o Jair começar, que daí ele vai falar das metodologias, depois eu entro com um pouco com a parte prática, e aí eu faço minha autodescrição lá na minha parte de fala, tudo bem? Ok, obrigado, Deidivan. Todos estão me ouvindo? Porque eu realmente tive um problema aqui, não sei como é que vai ficar. Beleza. Me chamo Jair, vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou homem pardo, tenho cabelo grande, cacheado, castanho escuro, tenho 2 mechas loiras de cabelo acima da orelha dos 2 lados, estou com uma camiseta laranjada do anime Dragon Ball, já que foram citados aí, né? Até os estampas da camisa estamos aí. Estou numa parede de fundo neutro, onde eu dou aulas aqui em casa, né? Um lugar que foi separado para isso. E como o Deidivan falou, né, o nosso trabalho também é fruto desse projeto de pesquisa, do projeto de aulas lá da educação musical,
Porém, a gente pegou não só os relatos de experiência, mas fomos também por um caminho um pouco mais técnico, né? A gente dividiu o trabalho em duas partes, sendo a primeira o uso das metodologias na formação do educador, né? Que tem tudo a ver com o tema do CPEM deste ano. Então, ali no uso das metodologias na formação do educador, a gente abrange dois teóricos principais, né? Dois autores ali, filósofos da educação, que é o John Dewey e o Swanwick. A gente trabalha baseado nas ideias dele para trabalhar a importância dessa metodologia, né? No começo ali do trabalho, a gente já vai exemplificando o que seria uma metodologia de educação, já vai trazendo como isso é importante para o professor, até mesmo um pouco de história ali, né? Os grandes pedagogos da primeira e da segunda geração são citados ali, algumas coisas sobre as metodologias ativas. E o Swanwick e o Dewey, eles vêm mais com uma parte da importância de se prezar pela filosofia da educação. Porque os pedagogos ali da primeira e da segunda geração, né, Kodai, meu Deus, fugiu o nome agora, que eu tô sem o texto de colinha aqui, mas é essa galera, né, o Kodai, Dalcroze, entre outros, eles começaram a repensar uma forma de educar mais ativa. E essa forma mais ativa, ela traria o aluno para ser participativo no fazer educação, né? E também trazer coisas que, no momento onde eles trouxeram, eram alheias à educação. Coisas externas que também ajudavam a fazer a educação ser funcional. Então, eles começaram a pensar nisso daí, né? O Dalcroze, ele bem no início, foi o cara que começou a quebrar um pouco esse paradigma, né? Ele é o cara que é conhecido ali por dar início a isso. Só que no decorrer do texto, depois de trazer um panorama geral sobre esses pedagogos, a gente começa a entrar mais no assunto da filosofia da educação. Porque esses pedagogos, eles já são do século passado, né, do século XX, alguns até um pouco antes, e a gente já tem coisas novas, já tem outros pensadores, tem pessoas que estão, inclusive, ainda vivas, que estão escrevendo sobre o ato de educar, sobre o ato de fazer educação, né? Então, a gente sai das metodologias como Kodai, Dalcroze, Williams, etc., e entra na filosofia musical agora com base no Dewey e no Swanwick. E aí, nessa parte, a gente começa a trabalhar a questão da experiência da educação com o Dewey e da educação ter significado, né, da educação significativa com o Swanwick. E como isso é importante? Porque, basicamente, o que a gente trata é uma coisa bem clara e objetiva, no sentido de que, se eu, como professor, eu pego uma metodologia e fico travado nela, o dia que eu encontrar um aluno que não consegue aprender com a metodologia que eu uso, ele vai ser um aluno impossibilitado de aprender através da minha pessoa, né? Eu vou me tornar um professor ruim, um professor massivo, alguma coisa nesse sentido, porque eu vou estar batendo numa tecla a qual o aluno não reconhece, não consegue assimilar, né? Então, a segunda parte, a gente entra nessa questão da filosofia da educação. Será que as metodologias, elas são suficientes para manter a educação musical, a educação no contexto até geral, né? Ou será que, em alguns momentos, a metodologia, ela trava o professor, ela não corresponde com as necessidades que aquela turma tem? Então, tipo assim, até um exemplo que eu dei para o David na hora que a gente estava estudando as possibilidades ali de escrever o trabalho, né? Por exemplo, se eu vou lá e vou ensinar ritmo com o método Dalcroze, aí eu tenho um aluno que é travadão, ele não consegue se mexer, usar o próprio corpo. Eu vou ter que usar outros meios para mim conseguir alcançar aquele aluno, para mim validar o conhecimento que ele tem, para mim identificar outras coisas que possam ser pontos de partida, né, para ele aprender o ritmo. E quem sabe, futuramente, até mesmo aplicar alguma coisa do Dalcroze. Mas se eu for um cara formado em Dalcroze e só faço isso, eu vou acabar travando aquele aluno por conhecimento. Ele vai ficar travado, ele vai achar que é uma coisa que é impossível dele fazer. E isso acontece muito quando a gente trabalha uma metodologia só. Trabalha só uma coisa intrincada, né? Não abre as possibilidades. Então, a gente traz a filosofia muito nesse lado filosófico mesmo, assim, de você refletir e pensar, como o meu aluno aprende? Por que eu estou ensinando dessa forma? Por que o meu aluno aprende? Por que eu deveria me preocupar com a forma que o meu aluno aprende? E aí vem a importância
das experiências e do aprendizado significativo que o Dewey traz, que o Swann e que o Dewey trazem, né? Então, a questão da experiência. O aluno ele vai consolidar várias formas de conhecimento, ele vai consolidar aquilo que você está aprendendo de forma teórica na aula a partir do momento que ele experiencia aquilo. E quando ele experiencia e coloca aquilo em prática, isso gera um significado. E isso sim gera um tipo de saber, um tipo de conhecimento que ele vai levar para o resto da vida. Isso sim gera um aprendizado funcional. Um aprendizado que não é só aprender a fórmula, aprender a regrinha para você poder ir lá e passar na prova. Isso é um aprendizado processual, gradativo, prático, que tem significado para o aluno e que gera nele uma consolidação, né, uma concretização daquele conhecimento. Então, a partir desse ponto, a gente precisa pensar um pouco menos metodologicamente, um pouco mais filosoficamente, de como alcançar esses alunos e como fazer com que eles mesmos, através da nossa ajuda e auxílio, né, mas eles mesmos possam caminhar para chegar nessa concretização do conhecimento. Para que esses conhecimentos eles sejam experienciados pelos alunos e futuramente gerem significados, fazendo com que assim eles sejam saberes mesmo e aprendizado de forma concreta. Então, estourei meus 7 minutos, é isso aí, passar para o Deidvan agora, onde ele vai estar falando como a gente aplicou isso nas metodologias da educação infantil lá no projeto. Show, beleza. Obrigado aí, Jair. Então, começando minha fala aqui a respeito do projeto. Meu nome é Deidvan, né? Eu estou aqui em casa nesse momento, sou branco, estou com a barba um pouco por fazer, cabelo curto, tenho 1,70 m. Estou no meu quarto aqui, tenho alguns teclados aqui do meu lado direito e meu guarda-roupa do lado esquerdo, lá, cortina no fundo, uma janela. E, bom, enfim, eu estou aqui também para somar um pouco com relação ao relato de experiência que nós escrevemos junto, né, referente às metodologias e referente ao projeto, né, que a gente participou com a professora Thaís. Então, desde já, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, tanto a professora Thaís, que foi uma exímia coordenadora desse projeto e alavancou muito a gente, assim, com relação ao que pensar, como ensinar, como se comportar diante de crianças, né, que é um público totalmente diferente. Não é fácil, né, lidar com uma educação infantil, você tem que, por alguns momentos, né, se não por todos, você tem que pensar como uma criança, ou se tentar avaliar ali, alguns parâmetros da forma que, de uma maneira mais acessível, né, em raciocínio para elas. E a professora Thaís nos ensinou muito bem isso, assim, eu inicialmente ainda também, porque eu estou na metade do curso, mas foi uma honra muito grande. Também agradecer a Lívia, que teve uma paciência gigantesca com todos nós aí, foi totalmente ali compreensível, e a gente, nas dificuldades de temas que a gente precisava elencar, ela foi quem mais deu sugestões mesmo, quem tomou a frente mesmo ali, então a gente viu ali realmente uma guerreira aí com relação a essa atividade, tá? Bom, nós enfrentamos algumas dificuldades, né, como já foi dito, principalmente por ser algo remoto, né, então, para você conseguir administrar a atenção da criança, né, de uma forma remota, eu acredito que foi um dos pontos mais complicados, mas para isso foi desenvolvido algumas dinâmicas que eu acredito que funcionam muito bem. Por exemplo, de início, né, nós apresentávamos um canto de chegada que, como a Lívia disse, era algo processual ali, era sempre o mesmo passo a passo, justamente para dar uma sensação de ambientação para a criança, né? Então, existe uma forma de se cumprimentar, existiria uma forma de lidar com isso, então ali já trazia a sensação daquele momento que as crianças iriam viver conosco, certo? Então, tinha um canto de chegada, que era uma música que era tocada por algum dos participantes, e uma musiquinha de bom dia e tal, e aí perguntava-se qual o nome de cada criancinha, e a gente respondia cantando, né, o nome de cada criança, e foi uma dinâmica muito interessante também. Eu tive uma oportunidade de conhecer essa forma de já iniciar uma aprendizagem com as crianças, e eu gostei muito. Em seguida, tinha um canto de chamada, especificamente, né, que era uma musiquinha já mais completa, assim, mas tratando ali um início já de um ambiente de ensino, certo? Então, a partir de então, a gente começou a trabalhar as dinâmicas que iam ser estabelecidas na aula, né? Então, com expressão corporal, com percussão corporal,
com os conjuntos de percussão que a gente tinha ali, o chocalho, que eram as ferramentas que a gente às vezes até ensinava eles a fazer, coisas simples, né, para não dificultar, não onerar mais os pais com relação, às vezes, a financeiro, tem que comprar instrumento. Não, era coisa simples, né, com garrafinha, com um copinho de iogurte. Então, bom, tratando sobre o relato de experiência com relação a esse tempo vivenciado por mim, né, por nós, foi algo espetacular, foi um momento de grande aprendizagem, e mesmo diante de tantas as dificuldades apresentadas por conta de ser remoto, a gente conseguiu, acredito que, alcançar um resultado satisfatório, né, com relação às crianças, porque elas demonstraram que assimilaram muitas coisas, né, como a Lívia disse, e uma coisa assim que ficou na minha cabeça, assim, foi, cara, é impressionante, porque a professora, ela sempre lidou assim com o tema, não subestimem as crianças, né? Então foi algo que eu aprendi muito com a professora Thaís com relação a isso. Não queira facilitar o extremo de você achar que a criança não é capaz de entender o que você está falando. Vamos exemplificar isso. Desde o início, a professora, ela trabalhou assim, intensidade é intensidade, ritmo é andamento é andamento. Então, o que acontece? Não subestime a criança, que ela não vai entender o que é a intensidade, o que é o andamento, e isso funcionou muito bem, né? A gente desenvolvendo ali nas músicas com relação à intensidade, uma forma mais forte de tocar um violão, uma forma mais devagar, e elas acompanhando com movimentos corporais, né? Seja para cima, para baixo, e agachadinha, elas correspondiam a isso. Então, de fato, assim, para mim foi algo muito marcante, né, com relação a como lidar com as crianças e não subestimar que elas sim podem entender aspectos da música como eles são, né? Na verdade, assim, na linguagem delas, mas elas são capazes de expressar esse sentimento, essa qualidade de aprendizagem, né? Então, finalizando aqui já a minha fala, eu queria também tratar a respeito além da dificuldade do modo remoto em si, que teve essa questão da gente não ter o contato físico, né, ali próximo com a criança, a gente teve um suporte muito favorável, que foi a participação dos pais, né? Então, isso eu acredito que também a disciplina, o projeto, ele conseguiu fazer um link, assim, ainda um pouco além só do que o aspecto musical, entende? Teve aquela sensação de que a gente conseguiu fazer, por um momento ali, um pouco mais, claro que já existe uma relação pai e filho, mãe e filho, né, inerente, mas a gente conseguiu ali fazer uma junção e explorar um pouquinho mais também com a criança, juntamente com seus pais ali, participando do projeto, e foi sensacional. E aí eu gostaria de encerrar minhas palavras e agradecer mais uma vez aos professores e aos colegas. Obrigada, David. Obrigada, Jair. Então, nós vamos passar a palavra agora para a Bárbara, que vai ser a última que vai apresentar, e depois a gente vai passar para as perguntas. Ok, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meu nome é Bárbara Salles de Holanda, o verdadeiro nome, mais conhecida como Bárbara Sol. E hoje eu sou uma pessoa branca, tenho cabelo castanho, ele tá para baixo do ombro, tô com uma blusa florida, rosinha, e tenho um rosto redondinho e gosto muito de falar. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês um relato de experiência que ocorreu a partir das observações e atuação no estágio supervisionado B, né, com a professora Luciana. Inclusive, ela está escrevendo aqui, não sei o que você escreveu. Ah, tá, você falou outra coisa. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Então, o que eu vou relatar aqui com vocês sobre a minha experiência foi trabalhado em conjunto, né, através das orientações do estágio e também, além das orientações da professora Luciana Raymond, desculpe, professor, se eu estiver falando seu nome de forma errada, mas também com a colaboração dos meus colegas durante o estágio, viu, gente? Então, assim, a gente também trocava muitas ideias uns com os outros e isso foi muito enriquecedor de ambas as formas. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês me dão um ok se estiver sendo compartilhado, ok, gente? Ok? Tá chegando, tá chegando.
A partir de agora eu não vejo mais vocês. Agora é só eu e a tela aqui, gente. Vamos lá. O tema do meu relato de experiência é aulas de musicalização através do WhatsApp, um relato de experiência de estágio em projeto social. O projeto social, pessoal, é o Instituto Desportivo da Criança, que é um instituto que atende crianças de comunidades carentes aqui em Cuiabá. Ele é um projeto não muito falado na UFMT, mas que atende crianças de escola de rede pública, tá? O que esse projeto faz? Ele trabalha através de ações como cultura regional, saúde, esporte e música, educação musical, né? Dando acesso gratuito para essas crianças e trabalha em vários polos pela cidade, seja em escolas públicas mesmo, ou, como nesse caso, no meu caso, eu observei e atuei em um asilo que é coordenado por freiras, né? Esse asilo se chama Santa Rita, que acolhe meninas, né? Somente meninas, ok, gente? Vou deixar especificado isso, somente meninas da faixa etária entre 7 a 15 anos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as aulas observadas. As professoras eram 2 professoras supervisoras, elas intercalavam entre um dia, uma dá uma aula toda, a outra dá uma aula toda, ou às vezes elas intercalavam entre elas. Mas o mais interessante, gente, que não podemos deixar passar é a questão do uso do WhatsApp. Por que foi escolhido o WhatsApp, né? Como houve o desafio, né, de se renovar para poder dar aulas durante essa pandemia, muitas pessoas optaram por fazer aulas online ao vivo através de videochamadas. Só que, como eu disse anteriormente, né, essas meninas, vou falar só mais especificamente do asilo, essas meninas não tinham com facilidade o acesso a uma boa internet. Então, muitas delas dependem, às vezes, do Wi-Fi do vizinho ou do 4G do celular do pai, da mãe, ou da tia, ou da avó. Então, o uso do WhatsApp foi uma ferramenta que precisou ser usada, foi uma questão de necessidade. E, através do WhatsApp, eu fiquei me perguntando como que será possível dar aula através do WhatsApp. Então, eu vou apresentar aqui uma métrica que foi usada pelas professoras, que é a organização das aulas. Primeira coisa que acontece... e as aulas, gente, aconteciam... A duração das aulas aconteciam de 1h30. Acreditem, dava para fazer uma aula através do WhatsApp por 1h30. E eu ficava tipo, nossa, como que isso vai acontecer, né? Então, vou falar um pouquinho sobre as minhas observações. Então, a primeira coisa que eu observei foi essa questão de como era a organização das aulas. Então, acontecia a roda de conversa, né? As boas-vindas, a professora, ela mandava uma mensagem, tanto escrito quanto falado, áudio, né? Olá, pessoal, meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula. E o nome desse projeto, dentro do Instituto Desportivo da Criança, pessoal, se chama Do Re Mi Kids. Então, a aula de música era o dia do Do Re Mi Kids, ok? Só para deixar salientado. Algumas vezes eu vou esquecendo alguma coisa, mas vem aqui na mente e eu vou falando. Então, a roda de conversa era esse momento de receptivo, né? As alunas mandavam áudios ou mandavam fotos dizendo bom dia, mandando um oi, né? E aí, a roda de conversa era iniciada, pessoal, com a professora perguntando para as alunas sobre alguma coisa que estivesse acontecendo no momento. Por exemplo, alguma data comemorativa, por exemplo, teve o Dia das Mães, e aí, pessoal, o que aconteceu no Dia das Mães? Vocês comemoraram? Vocês deram presentes? Ou o Dia das Crianças, ganharam presente? Brincaram bastante? O feriado do Dia do Folclore Nacional? O Dia da Árvore? Então, era aquele momento de interação, de receber as meninas, conversar com elas sobre um assunto determinado que estivesse acontecendo, ou até mesmo um assunto que as professoras achassem pertinente conversar com elas, como, e aí, meninas, como é que está a saúde bucal? Como é que está, vocês estão bebendo água? Como é que está, vocês estão escovando bem os dentes? Então, eram assuntos que, se as professoras achassem pertinente, lembrando que essas aulas, pessoal, eu vou falar um pouquinho agora, além da organização da métrica das aulas,
existia uma reunião semanal onde os professores de várias dessas ações, né, tanto dos esportes, quanto da música, quanto da saúde, se reuniam e conversavam sobre qual tema eles iriam trabalhar durante toda a semana. Então, as crianças, elas iriam falar sobre aquele tema durante toda a semana, independente dos assuntos diferenciados das aulas. Se fosse de música, se fosse de esporte, ia ser um momento da aula direcionado para aquele tema. Então, depois, pessoal, dessa roda de conversa, e além da chamada, né, que a professora pedia para as alunas escreverem seus nomes completos, existiam as missões. Eu pontuei aqui primeira, segunda, terceira missão e até mesmo quarta missão. Essas missões, esse nome é usado para que as alunas fizessem as atividades. Então, era atividades. Só que missões ficava um nome mais criativo, mais chamativo. Então, as alunas se sentiam um pouco mais, acredito eu, que interligadas ali com o assunto de vamos fazer uma missão agora, temos uma missão a fazer. E as professoras passavam as atividades, as alunas faziam vídeos ou escreviam em seus cadernos, mandavam as devolutivas tirando fotos, comentando ou respondendo as perguntas. E o Desafio Kids era uma atividade que as professoras propunham para o decorrer da semana. Às vezes era um assunto diferente da aula, às vezes era um assunto tratando-se de alguma data comemorativa também, tá? A minha atuação nas aulas usando o WhatsApp. Eu confesso que, inclusive, no meu relato escrito, eu comentei, eu não sabia como que isso iria dar certo, porque era como se fosse a primeira vez que eu iria dar aula. Então, quando eu fui dar aula, né, a primeira vez, eu fiquei um pouco perdida com relação ao tempo. Será que eu espero 10 minutos para as meninas me responderem? Será que eu dou mais tempo? Aí eu ficava pedindo para elas mandarem, aí a professora ficava dizendo, não, fica calma. A professora supervisora, né? Enfim, aí eu fiquei um pouco nervosa na primeira aula, e é um pouco sobre essa primeira aula que eu vou relatar aqui com vocês. Minha primeira aula, gente, eu falei sobre alguns parâmetros sonoros, agudo e grave. E aí, na primeira missão, né, eu fiz a roda de conversa e tudo mais, mas na minha primeira missão, eu pedi para que as alunas observassem um vídeo pequenininho, curtinho, porque precisava usar no WhatsApp, né? Mandei no WhatsApp, que tinha 30 segundos, mais ou menos. Pedi para elas observarem um vídeo que mostrava as ondas sonoras, e quanto mais elas eram graves, o som, mais lentas eram essas ondas. Quanto mais agudo era o som, mais rápidas eram essas ondas. Então, nessa primeira missão, pedi para elas comentarem o que elas viram, o que elas perceberam no som. E elas me respondiam com áudios ou me escreviam, né? E para a segunda missão, eu apresentei a família das cordas friccionadas, para que as alunas percebessem que, além do tamanho dos instrumentos, os sons deles eram diferentes. Então, eu pedi para que elas, além de comentar sobre o som dos instrumentos, o que era grave, o que era agudo, elas falassem também, o que elas acharam de diferente dos sons. Então, eu pedi para alguns colegas da faculdade, né, do violino, do violoncelo e do contrabaixo. Do violoncelo fui eu que gravei mesmo. Gravassem alguma música para que os alunos, essa música, até reconheceram, essa música é de tal lugar, já veio em tal lugar. Esse é o violoncelo. Alguns alunos até sabiam o nome dos instrumentos. O violoncelo é mais grave, o violino é mais agudo. E pedi para que elas também desenhassem, né, em seus cadernos esses sons. Estou tentando ser o mais breve possível, tem muita coisa para falar. E a terceira missão, eu pedi para que eu mandei um gráfico desenhado, né, uma ondulação, me baseei na metodologia do Martenot, onde as alunas elas poderiam ver que existia uma ondulação na página em branco que eu enviei para elas, que enquanto estivesse o som em cima, a ondulação estaria em cima e seria um som mais agudo. Quando a ondulação estivesse mais embaixo da linha, o som seria mais grave. Então, eu pedi para que as alunas repercutissem o som do que elas estavam vendo e também desenhassem seus próprios gráficos. Na minha perspectiva, as devolutivas foram muito positivas. Algumas alunas até perguntaram se podiam fazer vários gráficos, desenhando vários gráficos, e eu falei que sim. E algumas delas mandaram áudios cantando suas linhas melódicas, né? Cantando o quê, né? Elas repercutiam um som cantando A ou O, né? Fazendo e elas filmavam do celular dela, acompanhando com o lápis o som mais grave e pro agudo, e elas mesmas faziam essas ondulações mostrando no vídeo, né? Além das fotos e além dos vídeos. O Desafio Kids eu coloquei aqui, mas nesse dia o assunto não era pertinente com a aula, foi
um assunto que as próprias professoras supervisoras falaram sobre, então, mas eu deixei aqui só para vocês observarem que eu segui a métrica, né? Então, o desafio quiz das professoras que apresentaram no dia da aula. Algumas considerações finais, pessoal. Eu coloquei uma citação aqui do Carter, que fala assim: a direção do processo educativo musical em ações sociais parece sempre se desenvolver de maneira análoga. Eu vou parar por aqui e comentar sobre essa questão da minha preocupação com relação às aulas, ter sido um desafio para mim, mas acredito que também tenha sido um desafio para as alunas, ter uma aula com uma pessoa desconhecida. No total, eu dei aula durante 4 aulas. Dei 4 aulas. E a minha maior preocupação era saber se essas alunas iriam conseguir se comunicar comigo, se eu conseguiria chegar até elas para me comunicar, se elas iriam entender o que eu estava passando para elas. Durante as outras aulas, eu falei sobre outros assuntos, né, musicais, sobre outras questões de educação musical. Mas eu precisei me reinventar como professora, porque além de não ter aula presencial, eu não estava vendo o rosto delas. Então, eu estava ouvindo a voz delas, mas eu precisava daquela forma, através do WhatsApp, me conectar com elas. E foi um processo rápido, de certa forma, porque as alunas foram muito comunicativas desde a primeira aula comigo. Houve um desencontro da minha parte com relação ao tempo, mas depois eu fui entendendo como que funcionava essa questão da organização das aulas da métrica no WhatsApp, e acredito que é possível sim, eu enfatizo aqui agora, né, minha opinião, porque antes eu fiquei tipo, será que é possível dar aula através do WhatsApp? Hoje eu digo que sim, é possível. É só a gente ter uma organização, conhecer os alunos, ver a melhor forma possível de você se comunicar com elas sobre um assunto musical que você quer falar. Ainda mais se tratando de música, né, gente? Porque a gente tem que sempre estar se renovando. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender. Obrigada. Obrigada, Bárbara, pela apresentação, pelas reflexões que você trouxe. E antes de passar para as perguntas, eu quero parabenizar todos vocês que apresentaram, que trouxeram essas reflexões, um momento bastante importante na vida acadêmica, essa questão da produção do conhecimento, os relatos de experiência, essas reflexões que vocês trazem, Então, enfatizar isso, e parabenizar todos vocês. Então, eu passo para perguntas. Eu acho que a gente pode partir para levantar a mão, Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão no chat. Então, gente, é tão difícil para eu enxergar nesse chat. Tem alguma pergunta aqui? Vamos lá, a Luana levantou a mão. Vamos começar pela Luana, enquanto isso eu vou tentando enxergar aqui no chat. Deixa eu ver. Pode falar, Luana. O áudio, Luana, o áudio. Pronto, liberou. Só quero dar parabéns mesmo para todos os trabalhos. E, Bárbara, fiquei muito feliz de ver você falando do projeto, porque não imaginei que você fosse falar, E a gente dá aula e não sabe o que o outro está observando, então, quando eu era aluna, eu ia observar, e aí os professores ficavam assim, será que ela está achando da minha aula? O que está acontecendo? E aí hoje eu tive a oportunidade de ver você falando e fiquei bem contente mesmo, assim. As meninas adoraram você, perguntam de você, então você pode ter certeza que você formando pode ir lá no IDC e seu lugarzinho tá lá, viu? Teve uma relação muito boa com o Instituto. Sobre o projeto dos bebês, choveu de comentários ali para a Lívia, Dá muita alegria de ver a Lívia falando, assim. E eu, comentando com o Vinícius, falei, nossa, que arrombou meu coração de saudade, porque para quem gosta de criança, ou até para quem não era tão chegado, assim, começa a trabalhar e se identifica, é um mar de oportunidades gigantesco, porque a gente tem a orientação da professora Thaís, que é incrível em tudo que faz, e no Projeto dos Bebês não é diferente, E as crianças ali super dispostas a estar com a gente, a desenvolver o trabalho.
né? Então, assim, parabéns, Lívia, por ter seguido aí, ter topado fazer, mesmo que de forma remota, né? Tenho certeza que não foi fácil, e para os outros também que observaram, que estiveram com você nessa etapa aí, tenho absoluta certeza que também aprenderam muito, assim, né? As crianças, eles ensinam muito para a gente todos os dias, e se a gente está atento, a gente consegue aprender muito mesmo. Então, eu gostei muito, assim, hoje eu consegui participar ativamente, e foi um bom dia para eu conseguir participar, porque eu fiquei muito feliz com todos os relatos. Assim, acho que a gente não pode subestimar mesmo as crianças, né? As crianças entendem a música, entendem o que a gente está passando para eles ali, mesmo os de 8 meses, que agora eu não sei se teve, mas até os maiores, né, eles entendem tudo. Então, assim, a forma como a gente fala, a gente sempre lida. Isso aqui é a intensidade, isso aqui a altura, não é fininho e não é grosso, não é musiquinha, é música, né? Isso aqui é música. Eu estou fazendo música, estou te dando aula de música. Então, eu fiquei muito feliz. Parabéns para todo mundo. Parabéns, professora Thaís, por ter seguido com o projeto. Obrigada, Luana, pelas considerações, né? É bastante importante mesmo. E essa questão, né? Só reforçando o que a Lívia falou na apresentação dela, essa questão da aprendizagem da criança, né? Se for para dar aula para criança, né? Achando assim que vai ter um resultado no primeiro dia de aula, que vai ver o resultado no primeiro dia de aula, vai sair frustrado da aula, com certeza, né? Principalmente com crianças de bebês de 8 meses de idade, 10 meses, né? É um processo gradativo e que a gente vai, um dia a gente vai olhar, nossa, né? Parece que aprendeu agora de repente, não é? Ele está aprendendo desde o primeiro dia lá, né? Bom, mas o André levantou a mão, André. Olá, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da metodologia, né? Me chamou a atenção o Jair falando que, de repente, teve que deixar algumas metodologias para... ele falou duas coisas que eu achei muito importantes, né? A primeira é o conhecimento das diversas metodologias e tal. A segunda é a questão de deixar assim, uma metodologia para buscar outra, tal, essa coisa toda. Só que, nessa segunda etapa, o que eu achei mais interessante é uma reflexão, claro, é que talvez seja um dos primeiros seminários que se fala de uma metodologia que eu acho que os alunos, né, que falaram agora, estejam ensinando também os professores. O que eu quero dizer com isso? Que a questão da geração, a primeira coisa, então, a questão da geração. Então, vocês, como se fossem, acredito, né, fazendo uma mediação aqui, filhos dos professores que estão mediando, vamos dizer assim. Por quê? Porque vocês buscaram, cada um buscou a sua estratégia, a sua metodologia. Não sei se eu poderia chamar isso de autometodologia, mas, de qualquer forma, esse buscar convencer, buscar trazer a criança ao conhecimento, num tempo, né, em que a tecnologia lá aflorou por causa de um distanciamento, por causa da pandemia. Então, quer dizer que essa estratégia, comparada às metodologias anteriores, cria-se aqui uma metodologia que não está escrito no passado, porque o passado não sabia o que iria acontecer agora. É uma coisa que está acontecendo. Então, nesse estar acontecendo, esse campo de batalha, que é o trabalho remoto, que é um campo de batalha, principalmente nesse desafio, eu não sei, sinceramente, quem ensinaria quem. Qual metodologia ensinaria qual? Se essa metodologia que vocês trouxeram agora ensinaria essa metodologia que vocês buscaram como norte para fazer
as crianças nesse tempo pandêmico. Ora, isso traz à tona uma questão que, para mim, a metodologia ela se torna norte, porém, o primeiro norte ela está, eu diria novamente, nessa autometodologia, nessa coisa da percepção e da sensação para que o professor tenha a metodologia como um meio e não como um fim. Então, quer dizer o quê? Para mim, o que ficou muito claro aqui é que cada um, nas suas diversas pesquisas e estratégias, buscaram a metodologia como um meio, para que as estratégias foram consideradas como resultados. Então, assim, parabéns. E assim, para mim é um novo desafio, assim, metodológico, o que vocês estão fazendo. Porque, como as coisas passam, vocês estarão nessas cadeiras, né? Então, nessa vivência agora, nessa prática, e o que é muito animador. Então, isso que eu gostaria de falar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Professora? Pode falar, Jair. Essa autometodologia que ele comentou, no trabalho a gente trata como uma síntese, né? Entre aquilo que a gente estuda, entre a nossa experiência prática e quem a gente é. Porque ninguém consegue, tipo assim, uma coisa que é colocada é que ninguém consegue ser 100% metodológico, vai ter um pouquinho de você ali, de suas vivências, né? Então, é uma síntese entre essas coisas. Uma coisa legal realmente, que é colocada muito bem lá nessa pesquisa, é exatamente isso, de você não ficar intrincado em uma coisa, sendo que você pode fazer uma síntese de várias coisas que dão certo. E fazer a sua aula ser mais versátil, né? Atender mais possibilidades. Entendi. Mais alguma colocação, Jéssica? A minha pergunta não é para ninguém específico, quem se sente à vontade responde, só uma curiosidade. Primeiro, dá parabéns pela coragem de trabalhar música com crianças, com bebês, à distância. Deve ter sido mesmo um grande desafio. Parabéns a todos os envolvidos. Eu gostaria de saber como é que vocês lidaram, como que vocês se prepararam para a intervenção de uma terceira pessoa, de um terceiro sujeito dentro desse processo, que não é nem o aluno e nem o professor, mas o cuidador, ou o pai, ou aquela pessoa que está tendo acesso, que está, querendo ou não, participando da aula junto, porque você está, né, adentrando na casa das pessoas, e não sei se vocês passaram por essa situação de repente, o pai, no meio da aula, falar, não, faz assim, ou faz assado, né? Como vocês pensaram essa abordagem, se eles já usaram um termo antes, né? Como que foi? Quem tiver a vontade para responder aí, por favor. Uma coisa que foi pedida logo de cara é que, de fato, os pais participassem. Então, nós já gostaríamos de ter essa intervenção. Só que uma coisa que foi deixada muito clara, mas que nós entendemos que eventualmente iria acontecer, é a questão do que nós falávamos assim: façam com as crianças e não pelas crianças. Então, nós contávamos com a participação deles, porque, inclusive, foi uma coisa que eu escrevi no trabalho, foi de extrema importância que os pais estivessem nos momentos da aula. Para nós, para que a aula funcionasse, os pais eles atuariam ali como mediadores entre o professor e o aluno. Então, essa intervenção ela foi fundamental para que as aulas acontecessem, né?
Mas nós enfrentamos diversos momentos em que os pais faziam pelas crianças, ou que os pais não faziam. Então, nós fomos tentando lidar com essas situações, dando pequenas intervenções, né? Da professora ter conversado, mandado, por exemplo, mensagem no grupo, reforçando isso. Nunca foi direto, né? Sempre foi ali de uma forma discreta para que não gerasse desconforto, né? Então, às vezes, nós reforçávamos no grupo. Pessoal, nossa aula vai começar. Façam como as crianças e não pelas crianças, para que esse desenvolvimento aconteça. Então, nós não tivemos nenhuma situação muito drástica. Pelo contrário. 2 segundos, que isso é muito importante eu falar, que foi legal. Esse aluno que eu comentei, que ele só ficava ali observando e a gente achava que ele não estava tendo nenhum tipo de resultado. E aí nós percebemos no final, quando ele começou a demonstrar que ele estava ali o tempo todo, ele só estava no tempo dele, nós fizemos uma observação extremamente interessante. Então, muito obrigada pela sua pergunta, porque eu vou poder falar isso que eu não falei na apresentação. Uma coisa que nós analisamos é que no decorrer das aulas anteriores, a mãe dele fazia por ele, pega aqui, pega, faz assim, ou a mãe dele não fazia. Então era um extremo ou outro. E aí ele ficava naquele jogo, né, de o que eu vou fazer? Ele também é uma criança, né? A gente precisa, né? E nessas últimas 3, 4 aulas que teve esse estouro, assim, de receptividade dele, a mãe dele fazia com ele. Então, isso foi uma observação que nós fizemos nas últimas aulas, que gerou, né, muita felicidade, porque esse processo do pai, enquanto mediador nesse processo de aula online, ele foi muito importante. E nós termos observado isso foi mais interessante ainda, sabe? Essa importância do fazer com e não fazer por. E fora que isso é uma questão que é levada para a vida inteira, né? Quando eu falo que a música e a musicalização ela é para a formação integral do ser humano, eu não falo isso como uma coisa isolada. É todas as questões que envolvem esse momento formam aquela pessoa. Então, quando o pai aprende a fazer com o filho, a caminhar com o filho, a auxiliá-lo a entender e não entender por ele, em outras situações da vida, isso vai ter um reflexo, né? Então, ele vai ajudar o filho de uma forma que não seja interventiva, agressiva. Então, por isso que eu sou tão apaixonada por isso, porque, de fato, é emocionante participar desses momentos. E é de acalentar o coração poder viver isso com as crianças, mesmo que por um curto período de tempo. Foi muito bonito poder observar essas coisas e levar isso para a minha vida também, né? Um dia, quando eu tiver os meus, eu vou fazer com eles e não por eles. Só complementando, né, o que a Lívia falou, essa questão do fazer por e fazer com, ela era muito mais presente quando nós fazíamos quando nós fizemos no modo presencial, né? Principalmente quando os avós iam com as crianças, né? Parece que é uma angústia que sente, assim, de que ele tem que fazer certo, né? É para fazer certo. Então, na hora, por exemplo, de marcar o pulso de uma música, de acompanhar, quantas vezes, né? E se Luana estiver aqui, ela vai se lembrar disso. Quantas vezes eles pegavam a mãozinha da criança e batiam ali, ó, é assim. Não é para fazer, deixa que ela faça no tempo dela, né? Então, essa questão foi muito mais presente, né? Talvez também porque tinham mais crianças também, né? No modo presencial. Mais alguém? Mais alguma questão? Eu para todo mundo. Qual foi o maior desafio, já que são todos relatos, né? Para o pessoal que estava na ação, Lívia, que não estava só observando, né? Bom, a Bárbara estava fazendo. A Bárbara se foi, então só a Lívia. Qual foi o maior desafio e qual foi a maior descoberta nessa experiência remota? E para o pessoal que estava só observando, né? O que ficou mais marcante que não tinham pensado assim, poxa, podia fazer isso virtual e eu não tinha pensado? Para mim,
O maior desafio e a maior descoberta foi eu mesma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Porque ter rompido essa barreira de ter saído... Porque a minha cabeça estava muito assim. Eu só trabalhei com crianças a partir de 6 anos, só trabalhei presencial. O que eu vou fazer? Então, a maior descoberta para mim foi ter descoberto que eu consegui pensar além do que eu estava ali, sabe? Foi ter descoberto que eu fui capaz, com o auxílio de outras pessoas, de lidar com todos os desafios que apareceram, de lidar com todas as dificuldades que foram surgindo ao longo dos meses. Então, para mim, a maior descoberta foi essa, assim, foi sobre mim mesma. E o maior desafio também foi ter superado todas aquelas coisas que já estavam na minha cabeça, né? Principalmente essa questão de, será que se eu colocar essa atividade as crianças vão entender? Será que se eu fizer isso vai dar certo? Então, ter rompido essas barreiras que eu mesma construí ao longo do tempo foi muito gratificante. Então, foi a minha maior descoberta e o meu maior desafio. Vamos lá, a pergunta foi para todos. Jair, Deidivan, Luana. Professora, eu posso responder aqui Thalita. rapidinho? Eu estava clicando no lugar errado, que eu estou fragmentada aqui para ver a tela pelo computador e para falar pelo celular, porque o meu computador ele tá uma carniça. Mas assim, o professor Léo perguntou qual foi o momento mais, o que foi de mais marcante que a gente pegou dessas aulas, de observar essas aulas. Eu acho que, bom, eu queria colocar duas coisas, né? A primeira foi o momento que já foi comentado da criança que colocou a panela na cabeça e a adaptabilidade assim muito rápida da Lívia de prestar atenção no que ele estava fazendo e envolver todo mundo ali. Eu acho que foi muito interessante observar essa dinâmica sendo feita. E uma questão que eu achei interessante foi o modo de pensar nas aulas. Justamente como o nosso trabalho foi sobre os planos de aula, né? Foi esse modo de pensar as aulas para o virtual. Então, foi uma coisa bem que você tinha que sair da caixinha, tinha que achar ferramentas e como ia fazer e como que ia chegar a qualidade dessas atividades para a pessoa, porque não adianta você fazer, o som está perfeito na sua casa, você consegue entender perfeitamente, mas na hora de chegar para na tela do aluno, que de fato é a pessoa que vai receber aquele conteúdo, chegar uma coisa sem qualidade, né? Isso, qualidade eu digo de questão tecnológica mesmo, então ter esse conhecimento das ferramentas mesmo de aula e também tudo envolvido. Eu acho que foi uma experiência muito interessante, assim, me agregou pra caramba saber desses processos. Dando continuidade na resposta, né? Uma coisa que marcou muito é a questão, que foi até o que incentivou a escrever esse trabalho, é a questão de como você tem que estar aberto ali, né, para lidar com os momentos. Essa parada da panela na cabeça mesmo é uma coisa que comumente o pessoal chamaria atenção, né, e a Lívia mexeu com isso de uma maneira espetacular. E para a criança tudo é experiência, né? Nada é banal. A criança não sabe o conceito de ironia, de qualquer coisa nesse sentido, né? Então, tudo para a criança é uma experiência, é uma vivência, é uma prática. E as aulas foram muito voltadas a isso, né? E outra coisa, assim, que é muito marcante é que as crianças, elas não têm preconceito com nada, né? Elas são sempre muito abertas àquilo que você vai trazer. Eu lembro que eu fiz uma atividade tocando uma música lá na guitarra, né? E a gente fez uma adaptação de duas ideias de música que a Lívia teve, trouxe para nós e eu fiz uma reharmonização. E eu lembro até hoje da professora falando, mas dá uma mexida aí nessa harmonia, coloca umas dissonâncias, algumas coisas assim. E a criança, ela, cara, vai de boa, ela aceita aquilo ali tranquilamente. Ela tem um trabalho auditivo melhor, né? Desde pequeno já, para estar disposta a receber
essa massa sonora um pouco mais complexa e tudo mais, sem o filtro do adulto, né? Que já tem um gosto, já tem uma questão toda construída. Isso foi muito, muito marcante assim mesmo, de você ver essa receptividade, né? E das dificuldades, para quem estava ali nem sempre fazendo atividade, também era um pouco difícil acompanhar todos os exercícios, né? Tá fazendo as repetições com o pessoal ali, todo mundo junto. Mas era muito legal, foi muito bom mesmo, uma experiência única. Só um comentário em cima da fala do Jair, né, essa coisa da harmonização. A gente tem essa ideia equivocada que a gente tem que fazer uma harmonia simples porque são crianças, né? Quando na realidade, em primeiro lugar, se a gente for pelo lado que a linguagem musical é socialmente construída, então isso já cai por si porque eles ainda estão enculturando no mundo tonal. Por outro lado, eu tinha uma professora que falava, e a fala dela faz muito sentido, que ela dizia o seguinte: quanto mais adornos a gente fizer uma harmonização, por exemplo, um acorde que deixa de ser tétrade, já vira com 5 notas, com sétima e nona, mais chance a criança tem de cantar errado estando certo. Exemplo, se a gente pensa melodicamente, a criança tem que cantar um dó, cantou um ré. Se a gente faz um dó com nona, ela tá errada, mas tá certo. E não se sente fora, né? Então, essa coisa da harmonização, a questão da simplificação porque é uma criança, é balela, gente, já desconstrói. Aí entram outras questões. Eu não consigo tocar no violão, é outra questão, mas harmonizar eu consigo fazer. Só concluindo isso aí que o senhor falou, professor, é bem o que a professora Thaís também comentava com a gente, assim, né? Não subestimem as crianças. Então, foi algo, assim, crucial mesmo, né? Então, desde os pontos mais básicos, né, com relação aos que eu comentei, né, de intensidade e tal, a realmente a harmonização. E, de fato, assim, a gente não tem que subestimar, porque os bichinhos são inteligentes demais, meu Deus do céu. E tem uma velocidade de aprendizagem incrível, né? Queria fazer um comentário aqui, estão todos de parabéns pelos relatos. Os relatos, eles são tão, assim, únicos, né? Verdadeiros, né? Não lembro quem falou assim, nossa, quantas verdades, né? E vocês estão empoderados disso, porque é experiência, sabe? Então, vocês têm todo esse trabalho, né? Tem todo esse conhecimento e a experiência junto. Então, e eu me lembrei de um texto, né, que a Tereza Mateiro, que vai estar amanhã com a gente, ela traduziu, Práticas Surpreendentes. Não sei se vocês já ouviram falar, é a tradução de um capítulo, né, de uma autora que eu não sei falar o nome, porque eu acho que ela é sueca ou norueguesa, uma coisa assim. Mas o que acontece? Ela sugere, né, que a gente entre em sala de aula sempre com esse espírito, né, o que tem de surpresa nesse contexto, né? E que você sempre encontre a solução fora da... Claro que a gente não pode ignorar a nossa experiência, mas dentro desse contexto, né, que a gente está passando agora do remoto, a gente tem que criar soluções que estão fora da nossa experiência, né? Então, veio o que o André contribuiu também, né, com outras metodologias que não são aquelas que a gente estudou, né, das pedagogias, dos pedagogos, né, referenciais, né? Então, a gente está reinventando, inovando, né? Então, parabéns a todos e tenho certeza a gente está fazendo, vocês, a gente também, né? Porque a gente também está nesse pacote, os professores, né? A gente aprende muito com vocês também, temos que nos atualizar cada vez mais com as tecnologias e reinventando. E o Léo falou pós-metodologias, né? Utilizou um termo de recriar, né, novas tecnologias não, metodologias. Então é isso, gente. Parabéns a todos. Amanhã a gente está junto. Não sei se Thaís quer falar mais alguma coisa ou mais alguém. Então, eu acho que a gente já poderia encerrar, né, por conta até do adiantar da hora, né, mas só reforçando o que você falou, Luciana, essa questão do relato, né,
eu acho muito importante isso, quer dizer, o mesmo projeto aqui rendeu alguns trabalhos e cada um sob uma perspectiva diferente, né? Refletindo sob uma perspectiva diferente, cada um foi único, né? E eu acho que esse é o grande, assim, eu não sei que palavra usar, mas, assim, eu quero dar os parabéns a todos vocês que apresentaram, né? Eu acho que a gente cresce muito, né? Quando apresenta trabalhos assim, e vem os questionamentos, e vem as perguntas, né? E parabéns para todos que apresentaram. E se alguém quiser falar alguma coisa agora, umas poucas palavras para se despedir, né? Eu só queria aproveitar para dar os parabéns para os meninos, né, para todos os autores ali, Jair, Deidman também. Eu me senti muito identificado com essa questão aí da musicalização para bebês, né, porque eu tenho uma bebê aqui de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, e eu estou aprendendo aqui como ser o pai, né, na hora da aulinha dela, que ela está fazendo com uma amiga nossa, que ofereceu, né, para a gente, e aí todo dia, 2 vezes por semana, eu estou aqui na frente do celular, da televisão, com a Cecília, e eu tenho que aprender como ser pai nessa hora, né, não sou professor de música nem nada, eu sou pai, então eu tenho que saber quando interferir, quando ajudar, quando fazer, para ela ver que eu estou fazendo junto, né, as brincadeiras. É engraçado que ela, assim, em casa, ela mexe em todos os brinquedinhos, tem chocalho, tem flauta doce, olha a gente tocando e pega a flauta, toca, sopra e fica fazendo assim com os dedinhos. Aí na hora da aula ela fica lá parada, só olhando. Aí você dá um negócio para ela, ela mexe assim e joga para o lado. E parada, só olhando. E aí depois que a aula termina, aí de repente você está dando banho nela, ela começa a fazer uma coisa do nada. Aí ela começou a fazer assim outro dia. E eu, gente, o que é isso que ela está fazendo? Aí eu fui lembrar, era o alicate que a professora fez e ela não fez na hora. Aí depois ela está fazendo alicate, está fazendo serrote, está fazendo... Depois da aula. Ou seja, ela está aprendendo tudo ali, né? No que a Lívia falou, que o bebê observa muito. Ele está aprendendo. A gente pensa que não, mas ele está aprendendo. Aí depois ela vai e faz tudo. Faz um monte de coisa aqui. Aí, gente, é muito legal. Mas parabéns, muito, muito interessante mesmo esse trabalho, né? A professora Thaís vem desenvolvendo dentro da universidade, vocês estão aí seguindo os passos, né? O trilho dela, é muito, muito interessante mesmo. Eu estou aprendendo muito com isso. Parabéns. Então, acho que a gente pode encerrar aqui, né? Então, obrigada a todas. Uma boa noite. E amanhã a gente retorna às 2 horas também, nesse mesmo